Sport sendo batido pelo Fortaleza dentro da Ilha do Retiro, Vitória conhecendo a sua primeira vitória no regional, Bahia se complicando em um confronto caseiro diante da Juazeirense, Ceará vencendo. Como foi essa segunda rodada da Lampions para a sua equipe? Já vai deixando aqui nos comentários. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira tivemos o final da segunda rodada do regional, marcado por muito equilíbrio. Falar um pouco sobre cada um dos jogos, também trazer a classificação atualizada e já projetar um pouco sobre a terceira rodada, horário e confrontos da próxima rodada do regional. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar o link também em grupos de amigos, em grupos de torcedores. Isso faz com que o canal ganhe relevância e que eu traga mais conteúdos como esses aqui para vocês. Tem muito conteúdo já sobre Copa do Nordeste. Nessa sexta-feira, inclusive, tem sorteio da Copa do Brasil e eu vou estar fazendo um ao vivo aqui no canal também. Mas bora lá. Primeiro com os destaques aqui da capa sobre a liderança de Fortaleza, Bahia e América. Eu vou explicar um pouquinho essas três equipes na liderança, mas o Fortaleza na liderança do grupo A, Bahia e América dividindo a liderança, dá pra gente colocar assim, do grupo B. Sport, que teve um bom primeiro resultado na primeira rodada, mas na segunda rodada terminou sendo derrotado na Ilha, em um jogo sob muitas contestações sobre o Pepa. Mesclou a equipe, talvez no momento que não deveria. Inclusive é um ponto que marca um pouco essa segunda rodada da Copa do Nordeste. O Bahia não foi com a equipe, dá para dizer, 100% titular. O próprio Sport também mesclou um pouco. O próprio Ceará também mesclou um pouco mais a equipe, entre titulares e peças que buscam espaço. Eu vou destacar isso na sequência do vídeo. Vitória bateu o Souza. Souza que está também entre as equipes que dá para classificar na briga. Souza que venceu a estreia diante do Altos, mas terminou sendo derrotado nessa segunda rodada para a equipe do Vitória no Barradão. Confiança que venceu essa segunda rodada 1-0 sobre a equipe do Náutico, e tem aqui as equipes que estão num pequeno sinal de alerta. CRB empatou as duas primeiras, o Sampaio Corrêa também. Bora detalhar isso na sequência aqui, falando sobre os resultados. Primeiro, jogos de terça-feira do grupo A. A derrota do Sport 2-0 sobre do Fortaleza sobre o Sport, na verdade, lá na Ilha do Retiro, com presença de público. Eu tinha destacado que aqui seria um jogo com portões fechados, mas nas últimas horas, na verdade no dia anterior ao jogo, foi liberado e teve presença de público com várias restrições, mas mesmo assim o Fortaleza não sentiu a pressão, até pelo fator grupo, pelo fator elenco muito mais encaixado. Do outro lado, um Sport em formação e um Sport com algumas escolhas bem contestáveis do Pepa para esse jogo. Vitória bateu a equipe do Souza na terça-feira também por 1-0. E o ponto do equilíbrio que eu comentei, 1-0 só, da vitória do Vitória sobre o Souza, empate entre Motoclube e Ferroviário, Ferroviário que perdeu na estreia para o Sport lá no PV, e teve também já nessa quarta-feira o empate do Altos contra o CRB. Eu havia comentado sobre esse jogo aqui, o momento ruim que vinha o CRB, e um CRB cheio de desfalques para esse jogo diante do Altos. Já se viesse como titular 100%, a tendência era de encontrar alguma resistência com a equipe reserva, ou com 7 desfalques, 6 desfalques que o CRB teve. A tendência realmente era de uma não vitória do CRB, até pelo que a equipe alagoana vem fazendo na temporada. Então tem um empate aqui nesse confronto. Partindo para os jogos do grupo B. Jogo de terça-feira, esse foi o único jogo de terça-feira. Eu pude acompanhar alguns momentos dessa partida e foi uma partida bem aberta, tá? O número de gols mostra um pouco isso, algumas limitações técnicas, mas se teve um jogo bem interessante entre Sampaio Corrêa e América de Natal. Confiança 1-0 sobre a equipe do Náutico, um jogo muito marcado pela expulsão do Marquinhos Santos, mas na prévia eu trazia uma avaliação de ainda não ter tanta segurança sobre esse Náutico. Um Náutico que sofre muito defensivamente no Campeonato Pernambucano, até conseguiu apresentar uma evolução depois daquela derrota para o Central,
E também na própria Copa do Nordeste estreou vencendo o Ceará, mas aqui terminou caindo, terminou sendo derrotado para a equipe do Confiança. No Adalto teve esse jogo aqui da Juazeirense contra o Bahia em 0-0, um Bahia que, como eu falei na abertura do vídeo, não foi 100%, mas ainda assim foi um Bahia muito forte para o jogo. Em teoria, deveria ter conquistado um resultado melhor, mas se teve esse confronto aqui contra a Juazeirense. Não é fácil jogar no Adalto. Esse foi um ponto também que deve ser levado em consideração para esse resultado, mas ainda assim dá para dizer que se esperava um pouco mais do Bahia nessa segunda rodada. E aqui o jogo do Ceará contra o CSA. CSA que teve 2 desfalques de última hora para esse confronto, de última hora entre aspas, né? Não foram nem para o estado, não foram nem para o Ceará, não foram nem para o PV, mas tiveram um impacto na baixa de um zagueiro, a baixa de um centroavante, Thiago Marques e Betão. Mesmo assim foi um CSA competitivo, eu pude acompanhar alguns momentos do jogo. Foi um CSA competitivo que chegou a botar a bola na trave com o Cachoeira, mas terminou sendo derrotado para o Ceará, que assim como o Bahia não jogou com 100% da sua força, jogou com a equipe um pouco mesclada. Então tá aqui os resultados. Deixa um pouco da sua opinião sobre todos esses jogos, se o seu time se deu bem nessa rodada, se o seu time foi mal também nessa rodada, deixa aqui abaixo nos comentários. E bora olhar um pouco a classificação. Fortaleza no grupo A é o líder com 6 pontos, a única equipe com 100% de aproveitamento. Vitória com 4 pontos é o segundo colocado, Souza na terceira colocação. Aqui a gente teve um confronto direto na segunda rodada. Então o Souza na segunda colocação, o Sport terminou permanecendo no G4, mas poderia ter perdido uma posição para o CRB. O ponto é que o CRB empatou na rodada e o mesmo número de pontos do Vitória estava dividindo a quarta colocação desse grupo A e agora sai em definitivo do G4. O Ferroviário, Altos e Motoclube estão aqui apenas com 1 ponto. Próxima rodada do grupo A tem CRB e Motoclube, um jogo de vida ou morte para o CRB. Na verdade, assim, tem um fator mando de campo e principalmente o ponto que eu toquei no vida ou morte é muito pelo trabalho do Humberto Louser e a pressão que se tem sobre esse CRB. Perdeu o clássico, tem apenas uma vitória na temporada dentro de campo, que foi no Campeonato Alagoano contra o CSE. Então se tem muita pressão sobre esse CRB pelo resultado aqui contra o Motoclube. Dia 11, terça-feira, 19 horas no Rei Pelé. Vitória recebendo o Ferroviário. Ferroviário que ainda não venceu, empatou uma e perdeu outra. Agora tem esse jogo contra o Vitória no Barradão. Difícil demais para o Ferroviário. Outro jogo que vai acontecer na terça-feira no Lindolfo, hein? É o jogo do Altos contra o Fortaleza. De fato, não sei como está a condição atual do Lindolfo, até porque o jogo que o CRB teve contra o Altos foi no Albertão, mas é um Lindolfo que normalmente não dá uma condição tão boa assim de jogo. Então, esse ponto pode atrapalhar um pouco a vida do Fortaleza, mas ainda assim é um Fortaleza muito favorito para esse confronto. Tem o jogo do Souza contra a equipe do Sport lá na Paraíba, e aqui fica a dúvida de como vai o Sport, de como vai escalado, se vai mesclar a equipe, se vai com 100% da força para esse jogo diante do Souza. Não é fácil também jogar na Paraíba diante do Dino. Então tá aqui a classificação. Bora olhar também a classificação do grupo B, que no momento tem o Bahia e o América de Natal na liderança, ambos com 4 pontos, uma vitória e um empate para cada um deles. Confiança, CSA, Ceará e Náutico aqui dividindo a terceira, quarta colocação. Critério de desempate mantém o CSA e o Confiança no G4. Juazeirense e Sampaio Corrêa somaram apenas 1 ponto. Na terceira rodada, para esse grupo B, se tem o início na quarta-feira. Ceará e Confiança, o Ceará buscando uma sequência positiva depois dessa vitória contra o CSA. Tem também o Bahia contra o América de Natal, um confronto que vale a liderança, pelo menos parcialmente, do grupo. Tem Náutico e Juazeirense, Náutico buscando uma recuperação após essa derrota para o Confiança, diante de uma Juazeirense que, apesar de ter tido um bom resultado contra o Bahia, tem apenas 1 ponto na competição, precisa da vitória, mas tem o Náutico nos aflitos pelo caminho. E o jogo do CSA contra o Sampaio Corrêa.
gera alguma curiosidade, tá? Sampaio Corrêa não vem tendo uma temporada ruim, assim como o CSA também não vem tendo uma temporada ruim, mas se tem um Sampaio Corrêa que, para seguir vivo na corrida aqui pelo G4, precisa vencer fora de casa. Deixa um pouco da sua expectativa aqui abaixo, deixa o joinha também, a sua inscrição. A gente bateu nessa quarta-feira os 4.000 inscritos aqui no canal. Deixa aqui a sua inscrição se você é novo, está passando agora e acompanhando aí esse conteúdo de Copa do Nordeste. Tem muito futebol nesse 2025 por aqui. Tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Série C, Série B e Série A também. Vou trazendo sempre os destaques dos estaduais também. Vou ficando por aqui, até a próxima.